Alô galera, um abraço minha gente, vamos aqui prosseguir com um resumo da nossa história como jogador de futebol. Depois vou entrar como eu comecei na imprensa esportiva. É um resumo, viu gente, porque a história é muito longa, muita coisa. Imagine você, é claro que eu digo que joguei pouco tempo no futebol. Meu ex-treinador Jair Garrido fica chateado quando eu digo que eu joguei pouco futebol. Pouco tempo, que joguei de 14 anos, na realidade joguei de 14 a 21 e ia fazer 22 anos, que foi até 87, eu comecei em 80 e 81, 80 e 81 no Infanto Juvenil do Galícia e terminei em 87 no Galícia, mas em 91 eu voltei a jogar futebol, vocês vão saber daqui a pouco, eu vou contar isso aqui ainda hoje, essa história, porque é que eu voltei depois de 4 anos parado a jogar futebol. Mas deixa eu retornar um pouquinho, porque eu terminei ontem no Vitória, eu disse que começaria hoje o Galícia. Só para dizer que meus treinadores lá no Vitória foram Raimundo Barbosa, como eu falei aqui, contei aquela história lá do primeiro dia de treinamento. Depois foi um amigão meu, confiava muito em mim, me colocou como capitão do time, Raimundo Barbosa, gente boa demais, preparador físico que virou treinador. Depois de Raimundo Barbosa, um período com Antonivaldo Campos, Belisco, grande tio era brabo pra caramba, Belisco era muito brabo, xingava, gritava com a gente, mas pra orientar, sabe? Foi um grande professor, Belisco, Com ele o cara tinha que chegar junto, meio ser macho, com Belisco, gente boa, tá vivo aí, a gente participa de um grupo juntos, dos ex-jogadores do Vitória, tem dirigentes, tem treinadores, ex-treinadores. Uma maravilha o grupo do Vitória, todos nós, campeões de 85, estamos num grupo aí do Vitória, amigos para sempre, que César Boteco comanda. Então, depois de Belisco, jogamos vários amistosos pelo interior com Belisco. Eu não disputei campeonato com Belisco, o campeonato foi com Raimundo Barbosa em 84 e 85 com Jair Garrido. Com Belisco foram amistosos e quando você joga na base de Bahia, de Vitória, principalmente antigamente, tinha muita questão de política, O nosso presidente era José Rocha e tinha muitos pedidos para que o Vitória fosse jogar no interior. E nós jogamos em vários interiores, nunca perdemos um jogo contra as seleções do interior. Me lembro 2 seleções fortíssimas que enfrentamos no interior, a seleção de Paulo Afonso, na época. Inclusive tinha 2 jogadores do Sport de Recife que foram jogar lá contra a gente, lá em Paulo Afonso, que eles eram de lá. A seleção de Campo Formoso, do ex-jogador Claudinho, que jogou aqui no Galícia, no Botafogo, no Vasco da Gama. Um jogo duro, forte lá em Campo Formoso. Mas foram vários jogos, gente, pelo interior. Vários jogos pelo interior. No profissional, amistosos, eu me lembro que a gente jogou contra o Kids da Cunha, a Cajutiba, Ituberá. Me lembro alguns jogos do interior com o time profissional, mas então eu queria falar sobre esses treinadores, porque eu passei pelo Vitória na base com Raimundo Barbosa, Belisco e depois Jair Garrido, 85, já falei, um grande time, o time do meio para frente, do meio para trás nem tanto, porque poucos seguiram a carreira de futebol, porque era Paulo lateral direito, Jadir lateral esquerdo, eu e Gilmar era o time. A defesa de 85, Amaral era o goleiro, tinha Passarinho na reserva. Agora do meio para frente era muito bom, tinha Edson França, um volante baixinho, jogava muito. Aí você vê Mastrilo, você vê Pedro Haroldo, você vê Sabino. Aí você tinha na frente Julinho, você tinha Derlane, você tinha Paulinho, Edivaldo PT. Era um time muito bom, além das reservas, meu amigo Lemos, um meio de muita qualidade, que é amigo nosso também, é pastor hoje, evangélico. Então foi uma época muito boa, aquela época de 1985. Volto a dizer, pouco apoio de diretoria, pouquíssimo apoio da diretoria. Bom, e aí estouramos idade, e eu queria voltar também para falar sobre esse assunto. Quando estouramos a idade, depois de 85, eu, Mastrilho, Julinho, Pedro Haroldo, fomos convocados pela diretoria do clube para subirmos lá na sala 1 a 1 e assinarmos contrato de profissional. Eram só nós 4 que iríamos assinar o contrato profissional. E assinamos o contrato lá. A gente não sabia, não tinha experiência de contrato profissional. Assinamos o contrato, beleza. Demos entrevistas, TVs, as rádios, bacana, os novos profissionais,
o Vitória profissionalizou, saiu em jornais, eu tenho até isso aí guardado e tal. No mesmo dia, né, fomos treinar, e aí Eider ponta direita, campeão baiano em 85 pelo Vitória. Eider disse assim, assinaram o contrato, dando risada, brincando com a gente, sim, assinamos e tal, comigo principalmente. Aí assinaram um bocado de folha, né, uma folha branca, uma verde, uma rosa, uma amarela. Não, foi um contrato branco lá, né, com as cláusulas, salário e tal. Não, então vocês não assinaram o contrato profissional. Ali foi o contrato de gaveta, não foi profissional. Quer dizer, fomos enganados na realidade, né? Não era contrato profissional, era contrato de gaveta. E aí passou, ficamos lá. O salário que eu recebi era um salário bom para a época, que jogador de 20 anos, jogador jovem. Eu me lembro que era 1.800, não sei se era cruzeiro, acho que era cruzeiro. Era um salário bom que dava para viver tranquilo, né? Eu morava com minha mãe ainda. Pronto, aí aconteceu que eu já expliquei, né, no time profissional, principalmente aquele jogo lá que seria contra o Leônico, que era o jogo que eu ia jogar. Eu tinha dado entrevista e tudo mais no dia anterior, e aí Moré Moreira terminou me tirando por pedidos lá da diretoria. Aí em 87, o Vitória me emprestou o Galícia. Tinha várias propostas, eu tinha várias propostas para time, Fluminense, Feira de Santana, e eu fui emprestado ao Galícia. Léo Oliveira era o técnico do Galícia. E aí me tratou e me recebeu muito bem, Léo, né? Léo já me conhecia, jogando da base, o pessoal do Galícia também. E por incrível que pareça, o Galícia tinha vários jogadores experientes. Era um time limitado, né? Não tinha grandes craques, mas era um time que tinha jogadores experientes, né? E eu fui capitão do time. Então fizemos aquela temporada de treinamento. Não podíamos treinar no Parque Santiago, o campo era uma maravilha, mas o diretor lá, seu Pepe, não deixava de treinar para não estragar o campo, estava cuidando ainda do campo, o campo estava novo, e a gente treinava na Cerâmica Poti, Camaçari, no Sesc, em outros lugares. E fomos para a estreia do Campeonato Baiano em Alagoinhas, aí que eu fiquei sabendo no ônibus que eu seria o capitão. Eu já sentia isso do Léo, né? Léo Oliveira, que era o técnico, ele conversava muito comigo, né, nos treinamentos e tal. E aí chegou no ônibus, ele me chamou para sentar do lado dele, e aí fiz, você vai ser meu capitão. Eu acho que você tem competência para isso, apesar de jovem, sinto a sua firmeza, a sua personalidade, vai ser capitão do time. E aí conversou um bocado comigo, que Léo sempre foi capitão, né, nos times que ele jogou no Bahia também, foi capitão. E aí fomos para o jogo contra o Atlético de Alagoinhas. Gente, o Atlético de Alagoinhas era um timaço. O Atlético de Alagoinhas tinha Marinho Apolônio, que jogou no Bahia, tinha Valmar, tinha Zé Augusto, que tinha jogado comigo no Vitória, Valmar também jogou comigo no Vitória. Era um timão o Atlético de Alagoinhas. E aí, logo no início do jogo, teve um escanteio pra gente, né? Do lado esquerdo, me lembro, lá no Carneirão. O jogador foi cobrar o escanteio, não me lembro quem, né? Não sei se Senildo, né? Marcelino, não sei. Alguém foi cobrar o escanteio. E eu parti para cabeceio da bola e tinha um zagueiro chamado Haroldo lá, um negro, né? Fortão, maior do que eu, cara muito forte, tipo esse zagueiro do Bahia, né, Luiz Otávio, grandão assim. Rapaz, o cara me deu uma cotovelada, bateu aqui o cotovelo, e aí teve um pequeno deslocamento, né, no meu rosto, e eu passei o resto do jogo mal. Eu tive que sair no segundo tempo, tipo 20 minutos do segundo tempo, eu tive que sair. Eu tava jogando bem, tava bem no jogo, apesar de ser lá em Alagoinhas, contra um time forte do Atlético. Esse jogo foi 2-0 para o Atlético de Alagoinhas. E aí quando chegou aqui, fui direto para a clínica, para a Somed, de Sandoval Guimarães, né? Fiz o tratamento lá e já voltei a jogar na quarta-feira. Isso foi no final de semana, né? Voltei a jogar na quarta-feira. Só um detalhe, né, para esse jogo de estreia, que a gente foi concentrar desde quarta-feira no Parque Santiago. Gente, o Parque Santiago não tinha nada para fazer. Tinha uma mesa de ping-pong e uma mesa de totó. E mais nada para fazer. Uma televisãozinha na sala, pequena, né? E a gente ficava estressado demais ali, não podia sair, concentração. E foi um estresse de quarta a domingo. Eu odiava a concentração. Foi um estresse para todos nós ficarmos lá até domingo. Só para dar um detalhe, né, sobre essa concentração. A nossa campanha no início do Galícia foi uma campanha boa, né? Culminou com assim, Léo foi demitido e Abel Braga tinha acabado de sair do Vitória. O Vitória dispensou Abel Braga no hotel, depois de um jogo que o Vitória perdeu. Abel tinha uma campanha boa, estava começando sua carreira como treinador lá no Vitória, né? E ele não tinha me dado a oportunidade do Vitória, porque, deixa eu explicar, eu passei por isso aqui, eu não deveria ter passado. Quando eu estava no Vitória, antes de ir para o Galícia,
eu recebi uma proposta do River do Piauí. Vejam como são as coisas. Eu estava lá na toca, e aí Beto Silveira, diretor do Vitória na época, me chamou, que o River do Piauí tinha interesse em mim. Quem me indicou para o River do Piauí foi um zagueiro Haroldo, que tinha jogado comigo no Botafogo, e Ivan Formiga, que tinha jogado também lá no Vitória, foi campeão baiano, craque de bola, Ivan, meia, jogou no Cruzeiro. Eles dois me indicaram lá para o River do Piauí, contrato de 3 meses, né, para finalizar o ano de 86. E aí eu conversando com o presidente lá era presidente também do Tribunal de Contas lá do Piauí. Aí eu fiz assim, ó, seu Afrânio, eu só vou para ir para ganhar muito, eu não vou para ir para ganhar um saláriozinho pequeno não. Aí ele fez assim, quanto é que você ganha aí? Aí eu chutei, né? Ele disse assim, eu ganho aqui 4 mil reais, eu ganhava 1.800. Eu só vou para ir para ganhar muito. Ele fez, eu lhe pago 10. Eu tomei aquele susto, 10 mil reais, gente, naquela época eu comprava um carro com 10 mil reais. Eu digo, eu vou, 10 mil, vou, passei para Beto Silveira, acertou tudo lá, manda a passagem de avião, mandou a passagem de avião, fui, me lembro que quem me levou no aeroporto, além de minha família, né, foi Rick, centroavante, que já era meu amigo lá no Vitória. Rick parece que o cara que mais ele se entrosou lá no Vitória foi comigo. Rick, centroavante, Rick Obokiri, grande centroavante, um dos grandes centroavantes que eu vi jogar, né, fazia muito gol, foi craque na Europa, né, teve um ano que ele foi o melhor jogador lá da Europa, jogando por Portugal. Então o Rick que está aqui, né, quer ser até presidente do Vitória ele. Grande Rick, um abraço para você. Eu encontro sempre, porque moro em Vilas também, e encontro sempre no calçadão de Vilas, dando a caminhada dele. Então o Rick também foi no aeroporto, me lembro que ele me deu uma chuteira na época, só que ficava apertado em mim, ele calçava 41, eu calçava 43, e fui lá para Teresina. Chegando lá, a gente quando acostuma, que é aquilo que eu digo a vocês sempre, vocês não sabem a estrutura desses times pelo Brasil afora, pelo Nordeste afora. Me levaram para uma concentração, a concentração do time no meio de um mato, sabe? Uma casa realmente muito ruim na época. O cara que foi me buscar, o diretor, um velhinho, foi me buscar no aeroporto, com a belina, soltando a porta, aquilo já me abateu de uma forma que vocês nem imaginam, né? Criado com todo carinho, com mãe, jogando no Vitória, com toda a condição, quer dizer, já não era uma condição tão boa no Vitória, mas para aquilo que eu vi lá, era uma condição maravilhosa. Quando chegou lá, meu velho, lá em Teresina, que me levaram para aquela concentração, a comida veio um macarrão misturado com arroz e feijão, com um negócio de uma asa de galinha do lado e uma coxa de galinha. Eu digo, meu Deus do céu. Pronto. Mas fui para a reunião lá com o velho Tribunal de Contas. Ele trabalhava lá e o filho também, o filho dele. Ele tinha mais ou menos na época uns 65 anos e o filho dele uns 40. E aí fui reunir com ele. Beleza, conversa vai, conversa vem, tudo acertado para assinar o contrato. Ele aí chega e fala assim, eu disse assim, ó, só queria que o senhor me adiantasse uma parte do dinheiro, como se fosse luvas, porque eu vim sem dinheiro, eu vou ficar aqui e estou sem dinheiro. Ele fez, não, fique tranquilo, aqui é o único time do Brasil que paga em dia, aqui ninguém reclama de salário aqui no River do Piauí, tá beleza. Ele fez, então vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar 4 mil na mão e os 3 meses você vai ficar aqui, 2. Eu digo, epa, para lá, não foi isso que a gente acertou não. Eu disse ao senhor que eu ganhava 4 mil reais lá por mês e que só vinha para aqui para ganhar muito. O senhor me prometeu 10 mil por mês. Ele, meu Deus do céu, aí criou-se uma confusão. Esse senhor disse que era mentira minha, que eu não tinha falado isso, que ele não tinha falado isso, que ele falou que me daria 10 mil para ficar os 3 meses. Pronto, aí me chamou de mentiroso. Aí o filho se meteu no meio. Meu pai, calma, deve ter havido alguma coisa errada. Não, aí chegaram no final, chegaram a me oferecer 6 mil por mês para eu ficar. Eu disse que não fico mais, porque já tinha me ofendido, o clima ficou ruim. E eu, no outro dia, comprei a passagem com meu dinheiro de avião e vim embora para cá. Aí não tive mais espaço com Abel Braga no Vitória. Aí fui emprestado ao Galícia, né, só para deixar a história bem certinha aí. Pronto, aí acabou o jogo contra a Atlético de Alagoinhas, fui lá para a clínica, resolveu tudo, tomei a medicação. Quarta-feira fui para o jogo. Se eu não me engano, jogamos contra o Bahia de Feira e ganhamos do Bahia de Feira na Fonte Nova. Saímos para enfrentar o Itabuna. Lá em Itabuna demos 2-0 no Itabuna lá, né? Não vou me lembrar certo. Eu sei que eu acho que foi o 5º ou 6º jogo, foi contra o Vitória. Demitiram o Léo Oliveira e Abel foi demitido no Vitória. Tinha acabado de ser demitido no Vitória, numa quarta-feira, logo depois do jogo. Abel ficou chateado e no mesmo ato o Galícia contratou Abel. E o próximo jogo do Galícia era contra o Vitória no final de semana.
na Fonte Nova. Aí Abel preparou, me lembro muito, né, que eu era evangélico na época, e eu dava bíblias todos os jogos, eu era atleta de Cristo. E aí Abel falou, ó, comigo, né, depois da roda, você é capitão do time aqui, ó, jogo que você não der porrada, o jogo que você não bater, você no próximo não joga comigo. Eu disse, peraí, Abel, zagueiro tem que dar porrada, zagueiro tem que se respeitar, e eu era muito clássico, eu era zagueiro muito técnico, como já falei para vocês, eu vim do meio de campo, eu vim do ataque, né, eu era atacante, mas tinha qualidade, né? Pronto, fomos pro jogo contra o Vitória. Gente, eu joguei muito. Tinha um meia chamado Renato no Vitória. Esse cara jogava demais, sabe? Era muito bom o time do Vitória. Nós demos 1-0, gol de pênalti do finado Amadeu, lateral esquerdo. Nesse jogo, né? O goleiro do Vitória era um paraguaio. Esse cara saiu correndo atrás de Amadeu depois que Amadeu fez o gol de pênalti. Segundo ele, que Amadeu tinha xingado ele depois que fez o gol. Foi uma confusão. Aos 44 do segundo tempo, o Renato, esse que jogava muito, ele veio para cima, eu dei o lado para ele, quando ele cortou para o lado, eu joguei ele lá em cima, o juiz me expulsou, Ney Andrade e Nunes Maia, o árbitro, fui expulso nesse jogo, né? E aí, mas a gente estava com a campanha boa no Galícia, só que aí começou a atrasar salário, aí começou a não ter isso, a não ter aquilo, condição de treinamento ruim, e eu sempre fui muito chato na minha vida para isso, gente. Eu, como capitão do time, comecei a bater de frente com o diretor. E aí acabou que eu rescindi meu contrato, só joguei lá o primeiro turno e saí. E abandonei o futebol. Sabe por quê? Porque eu tinha propostas de outros pequenos times. Ipiranga, Fluminense de Feira, né? Eu digo, ó, não é isso que eu quero para minha vida. Eu nunca quis jogar futebol, sabe? Não era o que eu escolhi para minha vida. Acreditem se vocês quiserem. Eu não gostava de jogar futebol profissional, não gostava. Eu gostava do amador porque não tinha responsabilidade. Eu ia lá, jogava quando eu queria. Jogar futebol não era a minha praia. Na realidade, não era a minha praia. Deixei de jogar futebol, e aí vocês vão saber por que eu voltei depois de 4 anos, como foi que eu voltei, como é que surgiu isso, vocês vão saber daqui para frente. Demorei um pouquinho nesse, não foi? Mas eu faço mais curto o próximo. Um abraço para você, grande dia, Deus abençoe.